Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje eu vou corrigir a prova de acesso ao ensino médio do Colégio Pedro II aqui do Rio de Janeiro. Essa prova foi em 2019 para acesso nesse ano em 2020. Então a correção dessa prova eu vou fazer em 3 vídeos, esse é o primeiro, que eu vou corrigir 4 questões, no segundo mais 4 e no último 5 questões para encerrar. Então, para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pra prova! Então, pessoal, já aqui no vídeo, já deixa o seu like para você não esquecer e vamos lá. Bem, eu fiz um vídeo falando só sobre provas de acesso ao ensino médio. Vou deixar um card aí em cima para vocês depois darem uma olhada. Mas nele eu falei que na prova do Pedro II você tem várias opções de escolha. Então você pode escolher administração, pode escolher informática, pode escolher meio ambiente, pode escolher música. E a prova que você vai fazer depende do que você for escolher para você fazer lá dentro. Você vai fazer 7 questões de português, 7 questões de matemática obrigatoriamente. E depois, dependendo do que você for fazer, você vai fazer mais 6 questões específicas da sua área. Então, dependendo da sua escolha, as suas questões específicas vão mudar. Então, eu vou corrigir matemática e raciocínio lógico, que seria ali a prova de informática, ok? Então, vamos lá. Primeira questão que eu tenho aqui é a questão número 8, as 7 primeiras são de português. Então, questão número 8. Ana Carolina postou uma foto em seu perfil do Instagram e após 2 horas já viu um número N de likes nessa foto. Sabe-se que do total de likes, 2/7 foram de seus familiares, 3/5 foram de suas amigas de colégio e 4 likes de pessoas que ela não conhece. Considerando que não houve mais nenhuma manifestação sobre a foto, o número N de likes foi de 35, 70, 105 ou 140. Então dá um pause no vídeo, tenta fazer, depois você vem aqui ver a resposta. Então vamos lá. Isso aí é uma questão de frações, né, relacionada lá ao 6º ano. Você começa a fazer questões assim lá no 6º ano. Vamos começar. Então digamos aí que você tem o total de likes, né, N likes, que você não sabe, você vai descobrir. E aí no problema ele dividiu esse total em 3 pedaços. Tá? O primeiro ali, ele disse que são 2/7, né, do total, 2/7 são dos likes dos familiares. Depois tem um pedaço de 3/5, que são das amigas da escola. E o último ali, ele não disse quanto que representa em fração, mas ele disse que são 4 likes. Então, nosso primeiro passo é igualar aquelas divisões ali, porque o primeiro são 2/7. Isso quer dizer que eu pego o número total de likes, divido por 7 e pego 2. O outro são 3/5, então eu pego o número total de likes, divido em 5 e pego 3. Ou seja, esses cortes, né, cortar em 7 pedaços, cortar em 5 pedaços, não vão ser pedaços de mesmo tamanho. Para não ter esse problema de quantidade aí de likes cortados diferentes, o que eu vou fazer? MMC. Então eu vou fazer MMC ali entre o 7 e o 5 e botar os dois em um denominador comum. Ok? Para facilitar a minha vida. E aí eu vou conseguir descobrir qual é a última fração que eu não sei ainda. Ok? Vamos lá. Então, MMC entre 7 e 5 dá 35. Então, a primeira fração eu vou multiplicar por 5 e a segunda por 7. A primeira fração vai ficar 10 sobre 35 e a última 21 sobre 35. Agora, para eu descobrir a última, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois. Certo? Se eu tenho 10 sobre 35 e 21 sobre 35, ao total eu tenho 31 sobre 35. E agora, para eu descobrir quanto é que falta, se eu tenho 31 sobre 35, para eu completar o total, né, completar o meu todo ali, faltam 4 35 avos, que é para eu formar o 35 sobre 35 avos. Então aquele pedacinho ali está representando 4 sobre 35 avos. Agora eu vou fazer a relação da fração com a quantidade de likes, que é o número 4. E ali a gente deu um pouco de sorte, porque o 4 likes e o 4 35 avos, os dois têm 4, né? Então ali eu não preciso fazer muita conta para eu descobrir que um like representa 1 sobre 35 avos. Se um like representa 1/35 avos, então o meu todo são aí 35 likes. Então é a letra A de animal.
Vamos aí para a questão número 9. Milhões de brasileiros sofrem de escoliose, um encurvamento da coluna vertebral que pode provocar dores lombares e nas costas. O método para medir a intensidade da escoliose é calcular o ângulo de Cobb. São traçadas linhas ao longo da parte superior de uma das vértebras superiores e da parte inferior de uma das vértebras inferiores, formando um ângulo A. Em seguida, são traçadas duas linhas perpendiculares a essa, formando um ângulo B, que é o ângulo de Cobb, expressa em graus conforme a figura a seguir. E aí ele deu essa figura para explicar esse texto todo. Ali a gente consegue ver quem é o ângulo A, que ele falou, quem é o ângulo B, e as retas ali perpendiculares. E ele continua falando. Se durante exames diagnósticos de um paciente for constatado que o ângulo A mede 40 graus, o ângulo de Cobb, que é o ângulo B, será de 140, 90, 80 ou 40 graus. Então dá um pause no vídeo, tenta fazer, depois você vem aqui ver a resposta. Então para resolver eu tenho que ver essa figura aí. Se você olhar com carinho, você vai ver que essa figura representa um quadrilátero, ok? Então aqui eu tenho o ângulo A, que ele falou que mede 40. E aí se eu prolongar o dos lados, eu tenho ali o ângulo B. Para eu descobrir o valor do ângulo B, o que eu vou fazer? O que eu vou pensar? Eu vou pensar que se eu descobrir esse ângulo aí que eu chamei de X, consequentemente eu vou saber o valor de B. Por quê? Porque eles são suplementares, certo? Ângulos suplementares quer dizer que somados eles vão dar 180. Então se eu sei um, eu já sei o outro. E o que ele disse também? Que aquelas outras duas retas ali, elas são perpendiculares. Ou seja, esse ângulo é 90 e esse ângulo também é 90. E agora eu vou brincar aí com a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Se você lembra, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360. Então eu vou somar esses quatro ângulos e essa soma tem que dar 360. Então somando ali os três primeiros números vai dar 220 mais x igual a 360. Passo 220 para o outro lado e essa subtração vai dar 140. Ou seja, x é igual a 140. Se x é 140, o b é o suplementar de 140, quer dizer que é quanto falta para chegar no 180. Então o b tem que ser aí 40 graus. Então nas minhas opções aí é a letra D de dinheiro, certo? Vamos para a próxima questão aí, pessoal. Número 10. No dia 17 de maio desse ano, o técnico da seleção brasileira masculina de futebol convocou 23 atletas para a Copa América, que foi disputada no Brasil. Nesta primeira convocação, a média de idade dos jogadores era de 27 anos. Durante os treinamentos, um atleta de 27 anos se lesionou e precisou ser substituído por outro de 30 anos de idade. A entrada deste novo atleta fez a média da idade aumentar para aproximadamente 27,1, 27,4, 27,7 ou 28,2 anos. Então dá um pause no vídeo, tenta resolver, depois você volta aqui para ver a resposta. Bem, vamos lá. Então, a primeira convocação aí, ele convocou 23 atletas. E a média seria aí, a média total seria 27 anos. Só que quando eu falo que a média de um grupo, nesse caso de 23, é 27 anos, é como se eu estivesse falando que todos os 23 atletas têm 27 anos. Cada um tem 27 anos. Ou seja, eu teria ali, por exemplo, 23 atletas com 27 anos cada. Mas um se lesionou, então eu não vou ter mais 23 com 27. Eu vou ter 22 com 27 anos, que um saiu, e vou colocar um com 30 anos. Então agora eu tenho que fazer a média desse novo grupo de atletas. Vou passar aqui para ter mais espaço. A média seria o quê? Somar todo mundo e dividir por quantos são. Então eu tenho ali 22 atletas com 27, né? 27 mais 27 mais 27, 22 vezes, mais o de 30, isso tudo dividido por 23, que é a quantidade total. Ali eu não preciso fazer 27 mais 27 mais 27 mais 27, não preciso. Como eu sei que são 22, é só eu fazer 22 vezes 27, que vai dar 594. E aí somado com 30 vai dar 624 e dividido por 23, antes de eu fazer a minha divisão, eu vou olhar as minhas opções. Por quê? Porque a resposta é aproximadamente.
Então eu não vou fazer uma conta que vai ter ali um monte de casas decimais. Eu não preciso de todas essas casas decimais. Como a resposta ela só tem uma casa decimal, eu só preciso fazer a minha divisão até a segunda casa decimal. Então deu ali 27,13. Então o mais próximo dele ali é a letra A, 27,1. Então letra A de amanhã, ok? Vamos então aí para a última questão, questão número 11. No Sistema Internacional de Unidades, a densidade D de um material é calculada pela razão entre a sua massa m em quilogramas e o seu volume V em metros cúbicos, ou seja, D igual a m sobre V. Um cubo maciço de acrílico de aresta 50 cm foi moldado como parte de uma peça decorativa. Sabendo que a densidade do acrílico é de 1.180 kg/m3, a massa desse cubo de acrílico é de 1.475 kg, 595 kg, 147,5 kg ou 59,5 kg. Dá um pause no vídeo, tenta resolver, depois você volta aqui para ver a resposta. Então vamos lá, pessoal, o que a gente pode pegar aí de proveitoso desse exercício? Ele disse que eu tenho ali um cubo de aresta de 50 centímetros e de densidade de 1.180 quilos por metros cúbicos. E ele quer que a gente encontre a massa, ok? Então eu tenho que simplesmente aplicar aquela fórmula. A densidade ele deu, a massa ele quer descobrir e o volume eu tenho que calcular. Então, para a gente calcular o volume de um cubo, seria ali aresta ao cubo, que é a multiplicação das três dimensões, né? Largura, profundidade e altura. Só que eu tenho que prestar atenção no seguinte: o volume na fórmula ali ela é dada em metros cúbicos e no exercício a aresta é dada em centímetros. Então, se eu substituir ali a aresta por 50, que são 50 centímetros, no final eu teria centímetros cúbicos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar os centímetros em metros. Depois eu substituo e no final eu vou ter ali volume em metros cúbicos, ok? Então 50 centímetros equivale ali a 0,5 metros, né? Meio metro, ok? Agora eu posso substituir, que no final eu vou encontrar na unidade que eu quero. Eu vou ficar ali com 0,5 ao cubo e 0,5 ao cubo, que é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, vai dar aí 0,125 metros cúbicos. Agora é só substituir na fórmula que vai tranquilo. Então eu vou ficar ali com a densidade que ele já tinha dado, 1180, igual a m, que é o que eu quero descobrir, sobre 0,125, que eu achei ali embaixo na fórmula do volume. Agora eu multiplico cruzado, ok? Então vai ficar m igual a 1180 vezes 0,125. E aí essa multiplicação vai dar 147,5 kg. Olhando ali as opções que eu tenho, vai dar a opção letra C de Cláudio. Certo, pessoal? Então hoje eu fico por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Vou deixar as outras questões para os próximos vídeos. Compartilhe aí com aqueles amigos que estão desesperados em matemática. E se você assistiu até agora, deixa o seu like para dar aquela força aí pra gente, ok? Então, até a próxima. Fui!